Iniciaremos o nosso trabalho hoje com a pergunta: o que é a natureza da ciência? Então, através dessa pergunta, podemos compreender que a ciência é um conhecimento construído pelos seres humanos ao longo do tempo para tentar entender como o mundo funciona. Diferente do que muita gente pensa, a ciência não é um conjunto de verdades prontas e acabadas, mas sim um processo em que se baseia nas observações, nos experimentos e nas melhores evidências que temos em cada momento. Ainda sobre a ciência, é importante lembrar que ela é provisória, ou seja, que ela pode mudar. Quando aparecem novas descobertas, as teorias podem ser substituídas ou ajustadas. Isso não significa que estava tudo errado, que as teorias estavam erradas, mas é que a ciência melhora suas explicações conforme ela aprende mais. Outra característica importante é que a ciência precisa de criatividade e de imaginação. Os cientistas não apenas seguem regras, mas eles também precisam criar hipóteses, imaginar soluções, construir experimentos que expliquem os fenômenos. Por isso que a ciência ela se diferencia do senso comum. Ela tem experimentos e testes para que as soluções realmente sejam confiáveis, né? E para finalizar, podemos entender que a ciência ela não é uma verdade pronta, absoluta, mas ela está em constante evolução. Concepções de natureza da ciência. A formação docente ainda revela visões simplistas e dogmáticas que precisam ser problematizadas. Complementando um pouquinho da fala da minha colega, é que muito se vê ainda pela parte pedagógica também, que se vê a ciência como uma verdade já pronta, como algo já absoluto. E na verdade sabemos que não é assim. A ciência vem de um contexto histórico através de debates, de hipóteses e de erros. E quando se tem essa perspectiva, pode gerar práticas pedagógicas reprodutivas, nas quais os alunos é apenas um receptor passivo de verdades. Então, quando se ensina a ciência como uma verdade pronta, o ensino vira apenas uma memorização, onde o aluno ele não vai participar, ele só vai repetir o que se está passando, só repetir o conteúdo, ficando aquele aluno passivo. É fundamental problematizar essas concepções, mostrando que a ciência envolve hipóteses, debates, falhas e reconstruções. O professor precisa compreender a ciência da natureza para poder ensinar a ciência de forma contextualizada, crítica e investigativa. Só assim ele vai poder planejar as aulas de acordo com o dia a dia, de acordo com o cotidiano de cada aluno. E vai fazendo com que ele se torne um aluno mais participativo, mais criativo, um aluno mais curioso, que questiona o que se tem pela frente. Falando no modelo empírico e redescoberta. No modelo empírico, ele trata-se sobre ideias, mecanistas, estratégias e linear, onde os cientistas, portadores de verdades definitivas e inquestionáveis. Já na redescoberta, propunha ao estudante participar de buscas, redescobrindo os conceitos científicos por meio de investigações e observações. Em relação à didática das ciências naturais, relacionado à filosofia da educação, existem 4 pilares principais. Iniciamos com o empirista e o da redescoberta, e agora vamos ver um pouco mais sobre
o construtivismo e o racionalismo. No racionalismo, ele é uma filosofia que trabalha com autores como Descartes e Kant, e Spinoza, entre outros. O racionalismo, ele defende que o conhecimento nasce da razão, então é uma didática que tende a ser mais clara e concisa. E a ciência seria visto como o foco principal em questão de que seria considerada uma verdade absoluta. Dentro da educação e da sala de aula, no contexto educativo, isso se reflete em métodos pouco mais tradicionais e dedutivos, em que o professor ele vai transmitir o conteúdo de forma mais clara e o aluno precisa dessa abstração para que ele consiga imaginar o contexto e trazer isso para o que ele está vivenciando em sala de aula. Então, seriam aplicadas fórmulas, onde os alunos aprendem, essas fórmulas são baseadas nessas leis e acontece o ensino da ciência de uma forma bem mais didática, então com mais teoria. Um exemplo seria trabalhar as leis de Newton e passar ela de forma mais teórica. Então, você explicaria como cada lei ocorre. Em uma prática de aula mais construtivista, por exemplo, isso seria voltado a situações dia a dia. Então, eles teriam essa vivência e poderiam ver em prática como se dá essas leis. Então, o aluno ele vai aprender uma abstração muito racional. Então, uma linha coesa, clara, com as transmissões de ideias mais concisas. No construtivismo, né, ele é mais ligado a Piaget, Vygotsky e outros autores. Mas, diferentemente do racionalismo, ele traz o aluno como sujeito principal. Então, ele se torna o protagonista, já não é mais o professor. Corta um pouco, onde o professor ele transmite e o aluno ele absorve esse conhecimento. Nessa prática, o professor está como mediador e o aluno ele usa dessa participação mais ativa dentro de sala de aula. Então, ele já não vai receber mais verdades prontas pelas ciências. E sim, ele é levado a experimentar, a imaginar, ter pensamentos críticos em relação a isso. Então, eles vão levantar hipóteses, vão testar e vão reconstruir essas ideias, de forma que possa ser aprendido no que eles estão vivenciando diariamente e tenha sentido com o que eles vivenciam em sua vida. Então, traz muitos projetos, muitos debates, rodas de conversas. O aluno é realmente um investigador, ele passa a ser o cientista. Um exemplo ao invés de dar fórmulas, o professor ele vai trazer um contexto geral e vai colocar o aluno dentro dessa situação. Então, a partir disso, o aluno ele vai ter que dar estratégias, soluções e como ativamente encontrar uma solução, como lidar com isso. Então, em vez de mostrar como ele pode fazer e como isso funciona, o aluno ele precisa pensar, formar os pensamentos críticos dele para que haja uma absorção maior e que eles possam entrar nesse contexto. Então, assim, atualmente não há uma prática apenas única, apenas de dessas didáticas, e sim uma mistura. Então, é normal que tenha, de certa forma, uma parte racionalista, onde você traz, sim, conteúdos claros e objetivos, mas também que dê a oportunidade dos alunos ter essa possibilidade de investigar e ser o protagonista. Então, em resumo, o racionalismo ele é focado na razão e no ensino sistematizado das leis científicas, ciência como centro, e no construtivismo o foco está na construção ativa desse conhecimento, então pelo aluno. Então ele é o protagonista e o professor se torna um mediador de experiências. Nessa didática das ciências naturais, né, é interessante que essas perspectivas de pensar melhor, né, e a melhor forma de ensinar as ciências surge de um lado racional, mas que também permita que o aluno use a imaginação e a investigação, para que ele possa se sentir o próprio cientista. Modelos didáticos no ensino da ciência. Modelos tradicional baseado na transmissão de conteúdos pelo professor, centrado na reprodução de conhecimentos
relacionado à tendência pedagógica liberal tradicional e à abordagem tradicional, criticando por não estimular a investigação e a participação ativa dos alunos. O modelo tradicional, o professor ele transmite e o aluno memoriza. São pouca participação entre os alunos. O modelo tecnológico organizado em torno de aplicação instrumental do conhecimento, foco na formação de habilidades e competências técnicas com forte relação com demandas práticas e ênfase está na utilidade e na aplicação dos saberes. Já o modelo tecnológico, ele foca em aplicar o conhecimento e desenvolver habilidades e resolver problemas práticos. E enquanto um só repassa conteúdo, o outro ele valoriza a utilidade do saber, que já é o caso do modelo tecnológico, que ele valoriza mais a utilidade dos saberes. Nós temos 4 modelos de ensino, né, de didática da ciência. E o primeiro dele é o modelo tradicional, né, onde já vem dado o que vai ser trabalhado com o aluno, né, o assunto. E aí o professor escreve no quadro, passa aquela atividade, explica, e o aluno vai para casa sabendo mais ou menos, uma parte que sabe, outra parte que não sabe, sem muito tirar dúvida, né? Então, essa parte tradicionalista, professor passa aquele assunto para o aluno. E o segundo é o modelo tecnológico, né? Que é o modelo em que o professor ele trabalha a questão da comprovação, né? Vai para o laboratório, vai fazer experimentos, vai ensinar o aluno na prática como isso é estudado, como isso é, principalmente no dia a dia, né? Ao riscar um fósforo na caixa. Então, o que faz ser riscado, o que tem, então cada aluno ele vai aprender na prática, vendo, comprovando. Então ele realmente aprende, né? É um modelo didático. Então esse é o segundo, né? O modelo tecnológico. Olá, eu me chamo Tiago e gostaria de falar sobre essas questões destes modelos, como o modelo tradicional, falado anteriormente, e o tecnológico, né, em que o tradicional ele se engaja nesse modelo de livros didáticos, como faz referência à educação bancária que tanto o Paulo Freire falou, né? E nós temos a tecnológica já abrindo espaços para a tecnologia, para a inserção dos alunos dentro da tecnologia. E mais ainda, agora, o modelo espontaneísta, né, que é um modelo praxis em que o aluno ele expõe as suas ideias, ele é ouvido, né, como algumas atividades que são feitas em algumas escolas, como testes com fogo, como testes com água, né, com alguns experimentos com o vinagre, com o álcool. Então, todas essas atividades escolares, elas precisam estar presentes no currículo, né, desses alunos para que eles saibam como são os fenômenos e que eles saibam se impor e expor o que eles gostariam de dizer e de compartilhar ali com os coleguinhas. Então, o espontaneísta, ele traz essa questão do fenômeno, privilegiando principalmente o conhecimento dos alunos. Então, é onde os alunos são ouvidos. Ele não pode, de jeito nenhum, ser aprofundado para a ciência, porque a ciência ela é algo mutável, sim, mas, acima de tudo, tem que ser algo concreto. Para nós considerarmos algo de ciência, é preciso ter concretização. A ciência passa pelo processo de hipótese, de teste, vários testes para poder ter a comprovação.
né? Não que seja imutável, de jeito nenhum, mas que precisa, sim, ter uma comprovação. E nós temos também um modelo investigativo, né? Que é um viés de educação em que já abrange essas questões científicas. Então já vai valorizar aí a educação, né? Como um modelo da própria ciência, que traga hipótese, que sejam testadas as ideias, que tenha argumentação base para poder, né, ser algo realmente efetivo, eficaz. E traz as reflexões sobre os conhecimentos científicos, né? Promovendo aí, então, a participação ativa e o pensamento crítico dos alunos. Então, nós temos um modelo em que o aluno ele pode expor suas ideias, ele pode muito bem dizer o que é que ele acha sobre os seus experimentos iniciais em casa, e o investigativo, onde ele vai além, ele já começa com os testes e a inserção dentro do campo científico, dentro do campo das coisas que foram em hipótese, em comprovação e que realmente, de fato, podem ser debatidas. E eu trago um exemplo muito clássico aqui entre os dois, né, o espontaneísta e o investigativo, em que o espontaneísta nós conhecemos o processo do risco do fósforo na caixa. Então nós temos uma caixa de fósforo, um palito, e ao passar o palito ele acende. Para uma criança de 8, 9 anos isso é muito curioso. E dentro da ciência, no modelo investigativo, na educação, na praxis de investigação, esse modelo pode ser chamado de processo de transformação. Ou seja, o fósforo ele entra em contato direto com o oxigênio num processo chamado de flogisto e no risco, né, ali ao oxigênio. É tanto que se fizer esse processo num lugar sem oxigênio, não há atrito do fósforo com a caixa. Consequentemente, não haverá produção de fogo. E a gente vê aí na história, né, a questão da pedra lascada e tal, que o pessoal riscava pedra na pedra, porque o atrito ali, né, da pedra na pedra, ou algum pau esfregando, a gente vê muito aí no pessoal dos escoteiros que produzem fogo, graças ao processo de inserção do oxigênio. O oxigênio ele permite que esse evento aconteça. Então é muito importante trabalhar essas duas questões, né, para que os alunos eles possam expor suas ideias iniciais e para que os alunos possam se engajar dentro do processo investigativo científico.